Vamos lá, boa noite a todos. Iniciando então a gravação da nossa aula sobre o nosso teórico da educação. Estamos sequenciando aí, né, pelos teóricos da educação. Passamos já por Levi-Vygotsky, passamos inicialmente por Piaget, na sequência o Vygotsky, e agora estamos em Henri Vallon. E eu quero te assegurar, se você não assistiu essas aulas, elas já estão no nosso Drive, e você pode assistir esse conteúdo já gravado. É importante que você revise, faça suas anotações, seu mapa mental. Nós iniciamos essa aula, como sempre, enfatizamos sobre os pontos principais de você ter como processos de auxílio para o aprendizado dos concursos das carreiras educacionais. Falamos já sobre os flashcards, onde você pode, na parte externa, colocar sua pergunta e na parte interna colocar sua resposta. Falamos das anotações, onde você vai fazer os seus processos, os seus macetes, além de seguir também para os mapas mentais, para que você tenha o controle de como que você está absorvendo esse conteúdo. Falamos sobre os resumos, as resenhas, das quais isso tudo vai fazer com que você tenha ajuda na hora de você realizar a sua prova. E eu enviei para vocês também, os alunos do PCCE, aquilo que eu considero assim muito importante para você ter 5 passos na hora da sua prova. Eu gostaria de repeti-los agora em gravação de aula. Eu falei sobre você deixar seu ambiente organizado no dia anterior. Rapidamente, eu também falei para vocês sobre você se organizar especificamente se você possui aí de 2 ou mais horas, deixando, por exemplo, 60 minutos para você assistir suas videoaulas, fazer suas anotações. E no passo 3, eu falei de 10 minutos para você se distrair, depois que você segue aí de 60 minutos, de 1 hora de aula. Tem gente que vai falar de muito menos, vai falar de 30 minutos, vai falar de 40. Mas quando a gente fala de alguém que consegue dispor apenas 2 horas do seu tempo para estudos, fazer essa organização de 60 minutos de estudo, se organizando no dia anterior, 10 minutos de distração, para que realmente você fique totalmente fora do ambiente de estudos, para realmente fazer o que é o terceiro passo, que é se distrair, conversar com alguém, tentar não manusear aparelhos eletrônicos, nem o celular, nem o computador. É a hora de dar aquele reset no seu sistema psicológico e talvez esses eletrônicos não vai te ajudar. E seguir para o quarto passo, onde eu te disse que durante 15 minutos você tira para fazer uma resenha, fazer uma redação, fazer uma síntese, fazer um resumo daquilo que você aprendeu. E no quinto passo, os últimos 35 minutos, você fazer questões. Trabalhe questões. Quais questões, professor? Entre para o site de questões e quando você entrar nesse site de questões, faça o maior número possível de questões de todas as bancas, inclusive do ano anterior. No nosso caso, 2023 e também 2024. Isso vai maximizar, isso vai potencializar o seu aprendizado e com certeza vai trazer para você muita ajuda na hora da sua prova. Esses passos eu considero fundamental para quem está organizando o seu sistema de prova, o seu sistema de estudo para provas. Pois bem, feitas essas orientações iniciais, comento que o Drive já será atualizado daqui a pouco. Já subimos a aula de Piaget, já subimos a aula de Vygotsky, já subimos a aula de morfologia sobre a língua portuguesa, já subimos tantas aulas sobre legislação pedagógica e outros temas. Já está no Drive. Se você quer ter acesso a esse Drive, me chama aqui que nós vamos liberar para você e conversar acerca do preparação continuada para concurso de educação. Chega de enrolação, vamos para a aula. Henri Vallon. Esse pensador, ele nasceu na França no ano de 79 e antes de chegar à psicologia, ele passou pela filosofia e também pela medicina. Ao longo da sua carreira, ele foi cada vez mais a ideia de explicitar a aproximação com a educação. Ou seja, ele saindo da psicologia, saindo da filosofia e, em especial, da medicina, ele vai trazer toda essa bagagem para a educação. Ele vive num período que é marcado por instabilidade social, turbulência política, né? Falamos de um momento aí de guerras civis e de outros contextos a mais, no qual Henri Vallon estava. E ele vai trazer para a educação análises que vão corroborar
para um processo do qual a gente já está trabalhando ele, que é o construtivismo. Em especial, uma coisa chamada o socio-interacionismo. Quando eu falo de construtivismo, ele vai se esbarrar em Henri Vallon, vai se esbarrar em Vygotsky, mas sabemos que o criador do construtivismo é Jean Piaget. Mas como eu sempre venho enfatizando com vocês, nunca tenho a ideia de uma coisa ser dita acerca desses pensadores e ela ser única e exclusivamente a ideia e a prevalência de um, no sentido de totalidade. Professor, não estou entendendo. Quero trazer para você a informação de quando a gente fala, por exemplo, do ponto de vista biológico, e nós vamos tratar de Piaget como uma condição de predominância. Quando a gente vai falar de Vygotsky, vamos tratar da questão interacionista, do ponto de vista social. Essas interações sociais, elas são muito vistas em Vygotsky, mas é uma questão de predominância, pois tanto Henri Vallon quanto Piaget e Vygotsky, os três vão tratar dessa questão socio-interacionista. A mesma coisa quando eu falo do ponto de vista psicológico. Essa psicogênese, é claro, ela é de uma ideia de prevalência nesse autor que agora falo para vocês, que é o Henri Vallon. Mas não dá para que vocês imaginem que isso é única e exclusivamente uma ideia de Vallon. Daqui a pouco eu vou mostrar isso na prática para vocês. Olha só, quando eu faço esse quadro comparativo, quero perguntar para vocês se está aparecendo aí o quadro comparativo. Só me dá um joinha rapidinho aí. Tá vendo aí? Piaget, Vygotsky, Vallon? Tranquilo então. Beleza. Nessa condição, você olha aí esses três pensadores, quando nós vamos pegar o nome das suas concepções sobre as contribuições para a pedagogia, é assim que eles são identificados. Ah, professor, entendi. Então, esses nomes que estão aí sobre as teorias, foram as teorias que eles deram o nome? Não, pessoal, não é bem assim, não. São teorias pelas quais eles são identificados. Por exemplo, é, de certo modo, um erro pedagógico eu trazer para você informação que Vygotsky criou a teoria histórico-social. Lembra-se da ideia de Vygotsky na aula passada? Ele morre muito cedo, dos 37 para os 38 anos. Não dá para alguém, numa idade tão nova, que deixa de viver tão cedo, denominar teorias, né? Ou seja, ele morreu antes sequer de dar nome à sua teoria. Essa condição histórico-social, ela advém daqueles que vão ser os seus estudiosos, os seus biógrafos. Eles, sim, vão colocar o nome na teoria de Vygotsky como histórico-social. Inclusive, nós já falamos também sobre a questão histórico-crítica, sobre a questão que outros nomes vão ser dados a Vygotsky. A prevalência para Vygotsky é histórico-social. E Piaget, professor? Piaget é epistemologia genética, tem a ver com a biologia. Por isso que eu falei para você, biopsicossocial. O que é isso, professor? Bio. 95% das questões, quando trouxer informações sobre o biológico, estarão tratando de Piaget. Professor, então eu posso ir de olhos vendados para a prova e seguramente, quando falar a palavra biológico, quando falar epistemologia, quando falar epistemologia genética, vão estar falando de Piaget? Infelizmente, não. É 95%. Os examinadores gostam de trabalhar justamente nesses tais 5% que eu estou te mencionando. E já Vygotsky é a teoria histórico-social. E quando nós vamos para Vallon? Vallon é a psicogênese da pessoa completa. Daqui a pouco vocês vão entender sobre essa ideia da psicogênese da pessoa completa, e vocês vão ver que faz todo sentido quando Vallon denomina a sua teoria sobre as formas de aprendizagem da criança com esse nome. Lembrando que, para que ninguém ache que está de paraquedas aqui sem saber do que eu estou falando, que nas aulas anteriores eu tratei para você que tudo isso está relacionado ao ato de pesquisar como se dá a inteligência, como se dá a aprendizagem. A aprendizagem, como é as fases, melhor, como são as fases da aprendizagem. Esses pensadores e outros vão dinamizar essa concepção de aprendizagem da criança. Por exemplo, quando eu olho para Piaget do ponto de vista da ênfase da teoria dele, ele vai enfatizar a construção do conhecimento. Por isso que quando fala construtivismo, de novo, 95% está se referindo a Piaget. Professor,
Olhos vendados? Não, nada de olhos vendados. 95% Piaget. O examinador costuma trabalhar nos 5%. Como que eu faço? Para saber, professor, questões, em especial questões de 2023 e 2024, de bancas diversas, para que isso torne para você algo internalizado. Com bastar desse olhar de muitas questões, aqui está se falando de Piaget. Olha, não, aqui já se fala de Vallon, e assim por diante. A ênfase da teoria de Piaget, de novo, construtivismo, construção do conhecimento. Vygotsky, interação social, tá vendo? Essa interação social, essa condição do sujeito com o ambiente social é a máxima de Vygotsky. De novo, 95% quando fala interação social, estamos falando de Vygotsky. E o psicológico, toda vez que estiver falando, ou melhor, 95%, é Vallon. Ele vai tratar do ponto de vista afetivo, ligado a essa cognição. Por isso que ele vai falar da cognição, vai falar da afetividade e vai falar da condição motora. Isso daqui a pouco nós vamos ver em aula. A inteligência e o conhecimento, como que se alcança essa condição para Piaget? Ela é alcançada no percurso pelos 4 estágios do desenvolvimento na interação. Professor, quais são os 4 estágios? Se você vai na planilha do Piaget, lá na última linha, está denominado para você quais são. Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. E os anos? De novo, falei em aulas anteriores. Esses anos, eles são fechados? Não, não são fechados. Alguns vai dizer de 0 a 2, de 0 a 3, isso aí também. Acho muito arriscado quando o examinador quer saber as idades dos estágios piagetianos e de Vallon. É muito arriscado. Por quê? Porque existe sim essa condição para uns dizer que é de 0 a 2 e outros dizer de 0 a 3 e assim por diante. Pouco provável o examinador trabalhar idades nos estágios de aprendizagem. Inclusive, já deixo aqui para os meus alunos, se isso acontecer, nós vamos pegar a bibliografia recomendada no edital e nós vamos ver se nessa bibliografia está trazendo essa idade com altamente precisão, sem nenhuma ressalva, nos mínimos detalhes, para ver se não cabe nenhum recurso. E se couber, claro, eu vou te ajudar a estruturar esse recurso, como já fiz em outros certames. E para Vygotsky, surge o quê? A inteligência e o conhecimento com base na interação do indivíduo com o meio social e, posteriormente, ela é internalizada. Professor, tem jeito de explicar isso melhor para mim? Tem demais da conta. Parando agora em Piaget e Vygotsky, para o que você está fazendo e presta bastante atenção. Piaget, DA, Vygotsky, AD. Professor, o que é isso? Piaget desenvolve e depois aprende. Vygotsky aprende e desenvolve. E Vallon, professor? Simultaneidade. Tanto você desenvolve e aprende, quanto você aprende e desenvolve. Preste bastante atenção para você não dizer que eu te ensinei isso errado. Em Vygotsky, também nós vamos ver essa questão dessa simultaneidade. Eu só quis distinguir para você que o único que traz, desenvolve e depois aprende, aí sim você pode afirmar categoricamente, é Piaget. O Vygotsky e o Vallon, eles vão tanto entender que desenvolve e aprende, quanto aprende e desenvolve. E por fim, em Vallon, quando que vai surgir a inteligência? Surge da relação indissociável, porque para ele é de forma simultânea, entre o quê? O desenvolvimento biológico, repito sim, só vou encerrar isso aqui, entre o desenvolvimento biológico e o psíquico. O afeto e a inteligência têm ação recíproca. Vamos de novo, então. Eu quero entender se você quer que eu repita só a fase da inteligência e do conhecimento, é isso? Só esse, que eu estou no terceiro. Isso, ok? Então, falando sobre a inteligência e o conhecimento. Para Piaget, a Ana que chegou aí agora, e todos vocês prestem bastante atenção. Para Piaget, primeiro a criança vai desenvolver e depois que ela desenvolve, ela aprende. Vygotsky vai dizer o seguinte, não, a criança, ela aprende e no ato de aprender, ela desenvolve. Mas eu não posso afirmar, enquanto análise dos teóricos da educação, que Vygotsky é tão categórico quanto Piaget. Professor, como assim categórico? Para Piaget, é categoricamente
dito que primeiro desenvolve, depois aprende. Por isso, DA. Repito, Piaget, DA. Desenvolve, aprende. Vygotsky não é tão categórico quanto Piaget. Ele vai dizer que o ato de aprender faz com que a criança desenvolva, mas ele não vai dizer que se isso não acontecer, a criança não desenvolve. O contrário de Piaget. Piaget vai dizer, primeiro ele desenvolve, depois aprende. Se ele não desenvolver, ele não aprende. Vygotsky vai te falar assim, ó, não. O ato automático de estar aprendendo causa o desenvolvimento. E Vallon? Vallon vai enfatizar ainda mais essa questão que eu acabei de dizer sobre o ponto de vista vygotskiano, que é o ato de aprender desenvolve, o ato de desenvolver aprende. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem para vocês como que Vallon vai entender essa questão da inteligência do conhecimento. É uma espiral. Tanto a questão centrífuga quanto a questão centrípeta. O que é isso, professor? De forma em mapa mental que eu vou te mostrar, você vai entender melhor daqui a pouco. Você vai ver que para Vallon, essa questão ela é contínua. Não é estágios que há uma questão linear. Toda vez, grave isso, que o examinador trouxer para você linearidade no que diz respeito às concepções do aprendizado, ele está falando de Piaget. Porque Piaget tem estágios factuais. O que é isso, professor? Esses quatro que está na linha abaixo da fotografia de Piaget e seu nome. Lá embaixo, onde está escrito sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Para Piaget, isso aí é um estágio progressivo, um após o outro. Já Vallon vai dizer o seguinte, não. A criança ela vai desenvolvendo e aprendendo e desenvolvendo a partir não de 4 estágios. Vallon vai pegar o primeiro estágio de Piaget e vai dividir em 2. Então, para Vallon, não existe 4 estágios, existe 5. Professor, vai devagar que eu não estou entendendo nada. Fica tranquilo. Tudo isso eu vou revisar daqui a pouco para você. Eu só estou te dando um panorama para você distinguir os 3 principais do sócio-interacionismo. Vou só tomar uma água enquanto você olha melhor para esse mapa aí. Continuando. Principais conceitos. Para Piaget, expliquei para vocês sobre a inteligência e o conhecimento, pessoal? Só revisando isso. Entenderam agora? Piaget desenvolve e aprende. Vygotsky aprende para desenvolver. Ou ao ato de aprender, tem o desenvolvimento. E Vallon é simultâneo. Aprendendo e desenvolvendo, desenvolvendo e aprendendo. E assim por diante. Ok? Tranquilo? Ok, obrigado então. Obrigado pela participação. Fique à vontade quando quiserem me interromper. Tanto aqui pelo microfone, quanto pela caixa de texto, quanto também por levantar da mão, abrir o microfone, o que vocês preferirem. Continuando então. Sobre os principais conceitos dos pensadores da educação. Para Piaget, quais são eles? Assimilo, acomodo, equilíbrio e vem os estágios de desenvolvimento da sequência. Como que é isso, professor? Não dá para entender, sim. Lembra que eu citei para você na aula de Piaget o filho do Gustavo Lima, que tem um vídeo que circula nas redes sociais e ele pega o bebê dele, a criança, bem pequena, e coloca em cima de um cavalo e ele fala, olha, pro filho, e o filho fala automaticamente, au, au. Lembra de falar isso? Au, au, titio, totó. Eu não lembro mais o que ele fala, mas ele fala alguma coisa relacionada a cachorro. E o Gustavo Lima responde assim, não, esse é o pocotó, porque a criança está montada em um cavalo. Naquele momento lá, para você entender isso aqui de uma forma de nunca mais se esquecer, você vai lembrar sempre do filho do Gustavo Lima. Para Piaget, quando o menino do Gustavo Lima monta num cavalo, ele está assimilando. Como assim, professor, assimilando? Ele conhece um animal que tem focinho, que tem rabo, tem 4 patas, tem pelo, mas agora ele não late. E o pai dele traz uma informação para ele. Não é o au-au, é o pocotó. Ele está assimilando isso. Quando ele assimila essa informação, então entendi. Além do au-au, existe o pocotó. Ele até parece o au-au, mas não é o pocotó. Ele está acomodando esse conhecimento. Ele está internalizando aquele conhecimento. Feito isso, em uma outra ocasião, quando ele apresentar para ele o pocotó e o au-au, ele já equilibrou. Ele não tem mais o espanto. O filho do Gustavo Lima, ele sabe o que é o au-au, ele sabe o que é o pocotó.
Pode haver confusões? Claro que pode. Porque o ato de aprender, inclusive, ele pode retroceder. Os teóricos vão dizer isso. Você pode reconsiderar o seu aprendizado. Mas, de grande, ele aprendeu e desenvolveu. Muito bem, isso mesmo. Ele aprendeu e desenvolveu. Só que aqui, nesse caso, é o contrário. Não se esqueça, tá? Ele desenvolveu e aprendeu. Porque nós estamos falando de Piaget. Para Piaget é DA. Não confunda isso. Se você tomou nota, corrija a sua anotação. Piaget é DA. A criança desenvolve e aprende. Como assim, professor? O filho do Gustavo Lima, de novo, como nosso exemplo. Ele cresceu. À medida que ele cresceu, ele desenvolveu. Aí, nesse desenvolvimento, lembrem-se que todos eles são socio-interacionistas. Nessa questão social de interação, essa criança, ela interagiu com o pai. E o pai trouxe uma nova informação. E aí é importante vocês anotar, estou evitando citar o nome de vocês para não aparecer na gravação, tá, gente? Só por isso. Mas quem me fez essa consideração agora, eu só corrigi ela. Ela não aprendeu e desenvolveu para Piaget. Para Piaget, ela desenvolveu e aprendeu. Se fosse o contrário para Vygotsky, ela aprendeu do pai, que não é o Uau, é o Pocotó, e aí ela desenvolveu. Entendeu? E para Vallon? Para Vallon está tudo acontecendo de forma muito simultânea. Obrigado. De forma muito simultânea e contínua. A criança está desenvolvendo, ela está aprendendo pelo ponto de vista afetivo, pelo ponto de vista motor, pelo ponto de vista cognitivo. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês cada um desses, tá? O que é cognição, o que é afetividade e o que é motricidade para Vallon. Fica tranquilo que nós vamos chegar lá. Estou só fazendo um panorama geral e retomando aqui alguns conceitos das duas aulas anteriores. E para Vygotsky, como é que é o principal conceito para ele? Para ele é a questão da mediação. Lembre, falou de professor, a importância do educador, do pai, do responsável. Pode ser que, muito provavelmente, o seu examinador esteja perguntando de Vygotsky. Por quê? Porque Vygotsky vai jogar os holofotes em quem? Lembra que eu falei muito disso? No professor, no mediador. Por isso que nós, educadores, gostamos muito de Vygotsky, porque ele joga os holofotes para nós, dando importância para nós, educadores, mediadores, professores, enfim, o nome que você queira dar. E ele vai tratar também sobre os principais conceitos, a questão dos instrumentos e dos signos. Para isso, em Vygotsky, é algo muito forte. Se você quer saber mais sobre instrumentos e signos, você não pode perder a aula de Vygotsky, que já está no nosso drive. Se você ainda não é um dos nossos alunos, me chame para nós podermos organizar o seu acesso ao drive para você se tornar um aluno do Preparação Continuada para Concurso de Educação. Toda vez que trouxer isso aqui, ó, zona de desenvolvimento proximal. Observe, olha o Z de zona, o D de desenvolvimento e o P de proximal. ZDP. ZDP não existe em Vallon. ZDP não existe em Piaget. ZDP é um conceito principal exclusivo de Vygotsky. Tá vendo que algumas coisas se misturam entre os três, mas algumas não tem como se misturar? Quer ver outra coisa? Se eu te falo assim, ó, quem é o pensador que fundamentou sobre os seus estágios de desenvolvimento de aprendizagem da criança o processo pré-operatório? Não existe outro. Pré-operatório nós só vamos ter em Piaget. Tá vendo que algumas coisas são exclusivas? Não tem a questão pré-operatório em Vygotsky, muito menos em Vallon. Em Vallon, esse pré-operatório, se você olhar pela questão da idade, que para Piaget vai de 2 a 7 anos, nós estamos falando do personalismo de Vallon. Daqui a pouco vai ter um quadrinho que vai comparar isso melhor para você. Daqui a pouco a gente chega lá. Fica tranquilo. Então, nós falamos que sobre os principais conceitos de Vygotsky, o ZDP é exclusivo. Quem desenvolveu a ideia do ZDP, da Zona de Desenvolvimento Proximal, é Vygotsky. Professor, que diabos é Zona de Desenvolvimento Proximal? Para Vygotsky, existe o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. Explica isso melhor, professor? Claro, explico sim. O desenvolvimento real, o Gustavo Lima colocou a criança dele no cavalo e aquela criança tinha um desenvolvimento real. Qual era o real? Eu conheço o cachorro. O Uau, eu sei quem que é. E aí o Gustavo Lima tinha um desafio ali para aquela criança, apresentar o Pocotó, o cavalo. Esse momento que vai do Uau até ela reconhecer o Pocotó,
o inteirinho, ou seja, o que está no meio dessas condições da zona de desenvolvimento real, para ele conhecer o cavalo, que é a zona de desenvolvimento potencial, no meio, para Vygotsky, existe o ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal. E o ZDP é a parte fundamental onde quem atua lá, ó, o primeiro que está lá para Vygotsky, a mediação. Ou seja, em maioria dos casos sobre educação, nós, os educadores, o professor Vygotsky vai dizer que ele é simplesmente o ator principal dessa condição para transmitir o conhecimento para o aprendiz, para o aluno, para o filho, no caso do Gustavo Lima. A criança saiu da zona de desenvolvimento real, que era o cachorro, chegou na zona de desenvolvimento potencial, que era o cavalo, e no meio disso aí o que aconteceu foi a ZDP, zona de desenvolvimento proximal. Por ele ser filho não, né? Por ele estar com o seu pai ensinou para ele que aquele não era o cachorro, era o cavalo. Não tem melhor exemplo para mim, para a aula dos teóricos Piaget, Vygotsky, Vallon, do que falar do filho do Gustavo Lima. Porque falando dele, toda vez vocês vão lembrar disso na prova. Quando falar de ZDP, opa, lembrei da voz do professor Marcelo. É Vygotsky, é o filho do Gustavo Lima montado no cavalo, entendendo que agora não é mais o cachorro, é o cavalo. Quando ele sai do cachorro, que é o desenvolvimento real, e chega até o cavalo, que é o desenvolvimento potencial, no meio disso aí vai haver a zona de desenvolvimento proximal. E o conceito principal de Vallon? Para Vallon, são os campos funcionais, a afetividade, a inteligência, o movimento, a formação do eu. Vamos entender isso melhor na aula que vamos entrar daqui a pouquinho sobre Vallon. E o desenvolvimento para Piaget? Primeiro desenvolve, depois aprende. Olha lá a anotação que você fez agora há pouco. Está aí no quadro para você. Ó. Primeiro desenvolvo, depois aprendo. E para Vygotsky? Primeiro desenvolvo, depois eu aprendo, só que de forma meio que simultânea. Perdão, primeiro eu aprendo, depois eu desenvolvo para Vygotsky. Só que de forma meio simultânea. Não dá para dizer que ele é tão taxativo quanto o Piaget. E já para Vallon? Vallon é o seguinte, o desenvolvimento é um processo descontínuo. Não existe essa questão, desenvolve e aprende, ou aprende e desenvolve. É descontínuo. Ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo, eu estou aprendendo. E assim por diante. A criança. Marcado por conflitos, contradições e retrocesso. Essas questões, essas palavras, conflito, contradições e retrocessos, elas existem em Piaget? Sim. Existem em Vygotsky? Sim. Mas elas são de predominâncias de Vallon. Vallon que vai dizer que vai haver o conflito, que vai haver a contradição, que vai haver o retrocesso. Quer ver um tipo de questão que eu vi do ano de 2022, eu não trouxe ela aqui porque nossas questões hoje são todas 2024, que pode voltar para uma prova e derrubar 99% dos candidatos? Quer ver uma questão? Perguntou assim, ó, dentro da sala de aula, no processo de aprendizagem, ensino a aprendizagem, entre parênteses, a questão dizia, existe sempre conflito entre o aluno e o professor. Isso era o que dizia Vallon. Era assim que a questão perguntava. Correto ou errado? E todo mundo marcou como uma questão errada. Por quê? Porque confunde muito. E estava certa. Realmente, Vallon vai dizer que quando eu estou em sala de aula ensinando para uma criança, e não é só criança não, né? Quando eu estou aprendendo de forma em geral ou estou ensinando, vai haver o que nessa relação? Conflitos. Por quê? Porque o professor Luiz, que eu tenho liberdade de citar o nome, está me ensinando lá matemática. E eu, como, é claro, não sou bom de matemática, vou ter muita dificuldade de aprender. O professor Luiz vai fazer o quê? Gerar conflito na minha aprendizagem. Para que eu o quê? Desenvolva e aprenda e desenvolva. É através desse conflito que eu vou aperfeiçoar o meu conhecimento sobre matemática. E falando das aprendizagens, para Piaget, estrutura-se no processo de equilibração e envolve a assimilação e acomodação de novos conhecimentos. Olha de novo, o menino do Gustavo Lima. Piaget vai dizer que a aprendizagem veio por quê? Porque a criança assimilou que não era mais cachorro. Ela acomodou que agora era um cavalo. E a partir daí, ela equilibrou um novo conhecimento. Isso é todo o conceito piagetiano, o menino do Gustavo Lima montado num cavalo. E para Vygotsky? Vygotsky vai dizer o seguinte, não, essa criança montou no cavalo e ela não sabia que era o cavalo. Ela só passou a conhecer que era o Pocotó porque houve uma interação social. O pai da criança disse, não, não é o Uau-Uau.
é o Pocotó. E já para Valon, Valon vai dizer o seguinte, não, com o integrar de aspectos cognitivos, sociais, afetivos, imbuído de interação e formações de vínculos, ou seja, afetividade, cognição, motricidade. Tudo isso trouxe para esse filho do Gustavo Lima a condição de aprendizagem. Por quê? Porque ela tocou no cavalo, viu que ele tem um porte muito maior do que o cachorro, houve uma motricidade, um movimento de condições corporais diferentes do que seria ele tocar no uau-uau. Isso está trazendo para ele essa condição de aprendizagem. Professor, para Valon, para por aí o fato dele montar no cavalo, sentir o aspecto textura, vamos dizer, não sei nem se eu posso usar essa palavra, de textura, de pelagem, de robustez de um cavalo, isso já trouxe para aquela criança a ideia de conhecimento. Para Valon, não. Valon vai dizer que houve outras coisas. Quais? A afetividade, a emoção de estar montado em um animal muito maior do que o uau-uau. E o fato também de ter a interação social do pai, do Gustavo Lima, está ensinando para ele. Tá vendo quanto que esse exemplo traz para nós informações para a gente desvendar e parar de tentar assim trazer uma turbulência para algo que é muito natural de entender, que é as diferenças da aprendizagem para Piaget, Vygotsky e Valon. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Pode escrever na caixa de texto, pode levantar a sua mão, pode abrir o microfone, o jeito que fica melhor para você. Fico feliz, então é sinal de que está todo mundo aprendendo. Por fim, o que vem? Vem os estágios. Todos três vão dizer que a aprendizagem, que o conhecimento, ele vai sofrer estágios. Só que tem diferença para cada um. E eu queria ir primeiro para Valon, para depois ir em Piaget. Para te dizer o seguinte, para Valon, isso não é linear. Eu quero repetir isso para você muito. Para Valon, o que acontece é uma interação do aspecto motor, do aspecto afetivo e do aspecto cognitivo. Já para Piaget, esses estágios são lineares, ou seja, cheguei em um fim de estágio, eu vou dar início a outro estágio. Ou seja, para Piaget, do 0 aos 2 anos, a criança vai estar no sensório motor. Já dos 2 aos 7, no pré-operatório. Dos 7 ao 11, operatório concreto. E dos 12 em diante, operatório formal. Professor, essas idades são algo de rol taxativo, fechado? Não, não são. Acho pouco provável o examinador perguntar sobre idade. Já para Vygotsky, os estágios são quais? Nível de desenvolvimento real, nível de desenvolvimento proximal, que é a ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, e o nível de desenvolvimento potencial. Real, proximal, potencial. São 3 estágios para Vygotsky. Entre o real e o potencial, vai acontecer aquilo que mais Vygotsky vai chamar a atenção, que é a interação social e, portanto, a ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal. E Valon? Valon tem quantos? Enquanto Piaget tem 3, Vygotsky tem 4, Piaget tem 5 estágios. Porque ele pega o primeiro estágio de Piaget e divide em 2. O sensório motor de Piaget, para Vygotsky, vai se tornar o impulsivo ou emocional, que vai até 1 ano de idade. E esse mesmo estágio, para Piaget, ele vai dizer que existe o sensório motor e projetivo, que vai de 1 a 3 anos de idade. E aí ele vai dizer que dos 3 aos 11 anos vem o personalismo. E dos 6 aos 10 anos, o categorial. E depois vem a fase que nós odiamos, para não dizer outra palavra. Vocês pensam que eu ia falar amamos, né? Puberdade, a adolescência, né? Conhecido também como aborrecência. Dei um panorama para você. Praticamente eu revisei em 40 minutos de aula o que nós já tivemos aí em mais de 4 horas de aulas desses 2 pensadores anteriores comparado com o Valon. Feito isso, eu preciso, enfim, ir para a aula de Valon. E aí, ainda tem um detalhe. Deixa eu só fazer
destacar, né, porque talvez a imagem não ficou boa, eu coloquei aqui em destaque os estágios de Piaget e Vallon, já que muito fácil é de memorizar o de Vygotsky, né? Vygotsky é real, ZDP proximal e potencial. Vygotsky fica fácil. Agora o que confunde muito é Vallon. Observe e Piaget. Observe. Quando eu tenho de Piaget o estágio sensório motor, lá em Vallon ele divide em dois. Vai do impulsivo emocional até 1 ano e depois o sensório motor e projetivo de 1 a 3. Aí depois vem o pré-operatório, que Vallon vai chamar de personalismo. Depois vem as operações concretas ou operatório concreto, que Vallon vai chamar de categorial. Depois vem o estágio das operações formais ou operatório formal, que Vallon vai chamar de puberdade ou adolescência. Certo? Vamos para Vallon. Agora sim. Perdão. É isso mesmo. Agora vamos para Vallon. O Vallon, ele vai trazer para nós contribuições muito importantes. Por quê? Como eu te disse, ele vai ser um desses teóricos da educação que vai ressaltar a ideia da psicogênese. Falou psicogênese, estamos falando de Vallon. Aqui sim, eu posso dizer para vocês, é algo exclusivo. Tanto Piaget vai tratar sobre a questão da condição socioconstrutivista, ou seja, o construtivismo, quanto Vallon vai tratar da teoria da psicogênese, enquanto que Vygotsky vai tratar do socio-interacionismo. Então, de uma vez por todas, para você memorizar isso, Piaget vai tratar da questão do ponto de vista biológico. Então, ele vai tratar dessa condição da socio-criacionista, ou seja, à medida que ela tem essas interações sociais, à medida que ela desenvolve, ela aprende. Já Vygotsky vai tratar isso do ponto de vista, muito mais do que Piaget, essa relação sociocultural. E já em Vallon nós vamos ter a ideia da teoria da psicogênese, ou seja, da afetividade. E ele vai falar sobre o ponto de vista motor, afetivo e cognitivo. Quando você ver essas três condições, motricidade, afetividade e cognição, estamos falando de Vallon. Piaget e Vygotsky não trata disso. E ele desenvolve 4 estágios do intelecto. Professor, para o mundo que eu quero descer. O senhor acabou de falar para mim que era 4 estágios. Gente, perdão, 5 estágios. Gente, 5 estágios é da aprendizagem. O intelecto, para ele, há uma outra divisão. Por isso que eu fui bem paulatino com vocês. Para Vallon, existe a inteligência, a afetividade, o movimento e a formação do eu. Explicando melhor, para ele, do ponto de vista da inteligência, existe a cognição. Se desenvolve a partir de todos os pontos. Quais pontos? Tanto motor, quanto afetivo, quanto cognitivo. E a afetividade? O que você sente? Sempre trazendo confiança ao aluno. O ponto de vista do professor ensinar gera essa afetividade. Ou o pai, ou o responsável. Enfim, o mediador. E o movimento? Essa psicomotricidade traz essa condição da movimentação. Lembra? Uma quadra, a corrida, o pular, o montar, o correr. Tudo isso vai trazer de informações motoras, do ponto de vista do movimento para o intelecto de aprendizagem da criança. E a formação do eu? Ela depende do outro. Ela vai depender também do indivíduo. E ainda, ela aprende à medida que, com o meio, ela vai se relacionar, tanto com o indivíduo quanto com a relação social. Esse é o ponto de vista de Vallon. Se você está vendo esses, digamos, aspirais saindo da cabeça de Vallon, saindo da figurinha aí da foto dele, é intencional, viu? Porque Vallon realmente é uma aspiral essa condição do aprendizado. Vallon foi o pioneiro a levar o corpo e a emoção para a sala de aula, porque para ele todas essas interações motoras, afetivas e cognitivas
vai trazer aprendizado. Quais são as contribuições dele? Para ele, há um desenvolvimento integral do aluno. Presta atenção. Quando falarmos de integralidade nas concepções dos teóricos de aprendizagem, integralidade é exclusivo de Vallon. Só Vallon vai tratar dessa condição integral do desenvolvimento da criança. Já Piaget e Vygotsky não vão. E os demais que nós vamos ver depois também não. Para ele, isso é dividido em 3 partes, que eu já falei e repito: afetividade, cognição e a coordenação motora. Possui uma base fundamentada no materialismo materialismo histórico dialético. Em aulas posteriores eu vou falar do materialismo histórico dialético. Quais são a questão das críticas para Vallon? Desenvolvimento geral do aluno a partir do afeto, o qual o aluno constrói o conhecimento a partir das relações. Essa era uma máxima de crítica de Vallon. Para ele, era muito importante que o ambiente trouxesse todas essas condições da psicogênese, ou seja, motricidade, afetividade e cognitividade. Tudo isso somaria para o aspecto de aprendizagem do aluno. Então, os estágios de desenvolvimento para ele, aí sim nós vamos ter os 5 estágios. O impulso emocional, o sensório motor ou projetivo, o personalismo, o categorial ou categorismo cognitivo e a adolescência ou puberdade. Esses são os estágios do desenvolvimento de Vallon. Professor, não deu tempo de anotar. Fiquem tranquilos, esse material já está no Drive. Pode acessar e você vai estar lá bem separadinho para você entrar no PowerPoint e não é só ter que assistir a aula tudo de novo não, tá? Você pode fazer seu resumo a partir do PowerPoint que lá está. Acessa, abre o PowerPoint e faça suas anotações. Faça seu mapa mental, faça lá o seu flashcard, faça seu resumo e todas as outras dicas que nós já demos aí de estudos. Então, repetindo a ideia de Vallon para a gente internalizar isso. Para Vallon, há o desenvolvimento integral da criança. Ou seja, essas condições são muito importantes. Quais são elas? As funções psíquicas, a afetividade e a motricidade. Então, a cognitividade, a motricidade, tudo isso vai somar para trazer para a criança esse aprendizado. Assim, é a primeira manifestação das funções psíquicas no ser humano, o movimento. Olha o pezinho aí, ó. Olha o pezinho do bebê. A movimentação da mãozinha, do pezinho. Depois ele vai ter outras movimentações. Isso aí é o primeiro estágio da manifestação de aprendizado para Vallon. Porque para ele, lembra, tudo está interligado. Motricidade, cognitividade, afetividade, tudo está ligado. Então, o movimento é a primeira coisa que se faz. Você pode ver, quando a mãe dá à luz, a primeira coisa que vai acontecer é o choro, né, naturalmente. Esse movimento, para ele, já está tudo interligado. O ato de se expressar em forma de choro, o ato de tentar movimentar, colocando manifestação corporal para fora como o ato de aprendizagem, já é para Vallon um aspecto do movimento. E como isso aprofundou, e com isso, né, melhor dizendo, ele aprofundou seus estudos em movimentos, coordenação motora, equilíbrio, movimento de marcha e etc. E aí ele seguiu e falou depois dos outros aspectos, o aspecto afetivo e o aspecto cognitivo. Professor, explica isso melhor? Explico sim, vamos chegar lá. Só terminando essa parte. Então, para ele, essas funções psíquicas é onde o ser humano tem essa possibilidade de aprender. E essa condição de Vallon trouxe muita contribuição para a educação, pessoal. Presta bastante atenção. Piaget, nós estamos falando da questão do sociocriacionismo, dessa condição do desenvolver e aprender. Já Vygotsky, estamos falando da condição da interação social. E Vallon, estamos trabalhando as funções psíquicas. Falou de psico, estamos falando de Vallon. 100%, professor? Não, mas é uma predominância falar de Vallon. Lembre, médico, né? Estudou também filosofia, estudou também psicologia.
Então, essa formação vai trazer para Valon essa base para ele trabalhar o aspecto cognitivo, afetivo e psicológico. E ele vai tratar nessa condição desses estágios. Eu estou repetindo para você internalizar. Quais são eles? O impulsivo emocional de 0 a 1, o sensório motor e projetivo de 1 a 3, o personalismo de 3 a 6, o categorial de 6 a 11 e a fase da adolescência, a puberdade, que vai a partir dos 12 anos de idade. Essa era a ideia de Valon. E aqui, ó, eu trouxe para vocês essa espiral. Porque não foi isso que eu disse? Deixa eu tomar uma água. Valon vai dizer que isso acontece de forma aspiral. Olha o quanto que esse quadro é importante para vocês, para nós falarmos de Valon. No canto superior, eu trouxe para você a informação dos 5 estágios de Valon. O impulsivo emocional, o sensório motor e projetivo, o personalismo, o categorial e a puberdade ou adolescência ou adolescência, né? O jeito que você preferir. E as idades logo embaixo. Eles são lineares, ou seja, termina um e começa outro? Não, para Valon não, isso é para Piaget. Para Valon é esse espiral, tá vendo? Ó? Uma força centrípeta, outra centrífuga. Uma centrípeta, outra centrífuga. Outra centrípeta. O que é isso, professor? Dá uma olhada aí pro quadro. Afetivo, ou seja, para si. Centrípeta é algo que ele puxa para si. A criança puxa para ela. Lembra do bebê? Você entrega a caneta, ele leva a caneta na boca. Porque ele está puxando aquilo ali, ele está atraindo para ele aquele conhecimento. E no sensório motor, que vai de 1 a 3, acontece o contrário. Ele espere. Tudo ele quer jogar fora. Você entrega, ela joga. Jalita, não sei se tem mais alguma mãe aí, vai se identificar com o que eu estou falando. Você entregava para sua criança nessa fase, ela jogava fora. É a condição centrífuga. Ela está jogando para fora. Força externa. Ela joga para fora. Aí vem o afetivo. O afetivo, lá de 3 a 6 anos. A criança olha para você e você calça o seu sapato lá, ela vai lá e calça também, quer andar com o seu sapato. Por quê? Porque ela está internalizando isso e agora ela está chamando para si, de novo, uma condição centrípeta, de puxar o conhecimento para ela. Aí vem de 6 a 11. Já para Valon, entra o estágio da cognição. Ela começa a jogar isso para fora. De 6 a 11, ela quer imitar, ela quer cantar, ela quer ser como o outro que tem para ela essa imagem de projeção. E por fim, na adolescência, não precisa nem comentar qual que seria, né, gente? Só pode ser o centrípeta, né? Só pode ser. Porque aí se torna um mundo particular do adolescente. O ato de uma pessoa provocar uma incidência mínima para o adolescente é uma possibilidade de morte, de tragédia. É o apocalipse, é o fim do mundo. Porque ele é muito para si, fechado no interesse dele, até que então cheguemos à fase adulta. Esses são os estágios aspirais, contínuos, simultâneos de Valon. E aí nós vamos para as nossas questões. Eu acho que é bom a gente dar um intervalo, são 5 questões de 2024. Eu vou voltar agora às 21 horas nesse mesmo link com vocês. Quem quiser ficar aqui não precisa sair, o link vai continuar. E em 5 minutos, 4 minutos agora, né? Eu vou retornar para as nossas questões. Toma uma água e volte rapidamente para nós trabalharmos as questões sobre Valon. Todas elas 2024. Até já!